Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida aqui, Senhor Deus, no teu altar, diante de ti nesse momento, pedimos o teu direcionamento, Pai. Queremos aprofundar cada vez mais na palavra, não queremos ter a palavra como apenas algo superficial, algo que admiramos, mas queremos ter, Pai, a tua palavra como algo que realmente direciona a nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra a cada um de nós o entendimento agora da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom, gente. Olha só, hoje nós vamos aí nessa nossa pegada de grandes histórias. Eu estava dizendo, ó, quem chegou depois aqui, eu estava dizendo que a ideia inicial era a gente pegar histórias assim bem aleatórias, né? E não ir seguindo. Mas é porque a gente entra no livro de Gênesis e a gente vira uma página e a gente não pode. Poxa, se eu passar aqui, eu vou perder essa outra história. Eu não posso ir adiante, eu tenho que ir ponto a ponto aqui, porque são muitas histórias muito interessantes que nós temos aqui. Então, por enquanto, a gente vai ficando por aqui, no livro de Gênesis, até que o Senhor mostre, né, um outro direcionamento, né? Mas vamos seguindo aqui. Olha só, hoje, a história que nós vamos ver hoje é uma história que tem um simbolismo muito grande, né? Quero falar aqui de uma história de Jacó em Betel, né? Jacó, ele estabelece ali um momento, ele tem um encontro com o Senhor, ele estabelece um pacto, sela ali em Betel, tá? Então, ou Betel, né? Kátia tá por aí, não tá? Kátia, eu acho que vi Kátia por aqui, então a gente fala Betel também, né? Porque Betel, é tudo sinônimo, né? É a tradução apenas, né? Em inglês fala Betel, aqui a gente fala Betel. Olha, mas aqui é o seguinte, então eu quero ver com vocês aqui uma história hoje que está em Gênesis 28, do verso 10 ao verso 22, tá? Gênesis 28, abra sua Bíblia, Gênesis 28, de 10 a 22, a gente vai ver aqui Jacó em Betel, tá? Então a gente vai ver Jacó lá em Betel, né, que é um texto muito significativo, que traz uma mensagem muito inspiradora para a nossa vida. Certamente, você, né, se você já conhece essa passagem aqui, você já conhece essa história, você, né, conhece bem, mas você pode se apaixonar por algum detalhe hoje também na sua vida, tá? Então, vamos nos colocar aqui, vamos ler. Eu vou, antes disso, deixa eu falar só para vocês o seguinte, tá? Em que contexto se dá que a gente tinha visto, né, no capítulo 27, ontem a gente viu o capítulo 27 de Gênesis e o começo do capítulo 28, a gente viu que Jacó, ele havia fugido, né, lá da sua terra, ele tinha fugido, por causa das desavenças com o seu irmão Esaú, né? Jacó, ali junto com sua mãe, Rebeca, se aproveitaram de uma determinada situação ali, e Jacó recebe a bênção do seu pai Isaac, mas Esaú, ele fica ali cheio de sede de vingança e promete, então, o desejo dele ali era de matar o seu irmão Jacó. E então Jacó foge. Jacó fugiu, tá? E Isaac e Rebeca, eles orientam. Então, a gente chegou a isso aqui, eu estou falando só um pouco do que a gente viu antes. Então, Isaac e Rebeca chegam até Jacó e orientam a ele o seguinte: ó, você vai fugir, mas faz o seguinte, meu filho, foge lá, vai lá para as terras de Padã Aram, né, que é onde veio a família de Rebeca, e vê se casa com mulheres de lá. Não vai se casar com as cananeias, não.
Rebeca já estava traumatizada da relação dela com os filhos com a esposa de Esaú, né, as cananeias, as hititas, e aí ele diz, ó, vai para lá, ali você... Aí Isaac diz, ó, vai lá para a terra da sua mãe, lá você vai encontrar a mulher para se casar. Tá? Então ele parte em viagem, e nessa viagem a gente vê também, aqui ainda no início do capítulo 28, que Isaac, o seu pai, ele pega e abençoa a sua ida. Ele abençoa a sua ida. Diz, olha só, no verso 4, diz assim, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então, quando Jacó sai, Isaac diz, olha, que o Senhor te abençoe lá nessa terra aí, e faça cumprir a sua promessa. Então, ele tem aqui uma visão do cumprimento da promessa. A promessa que seria feita, realizada através do seu filho Jacó. E é nesse contexto que então ele parte. Ele parte para lá, né, para essa terra local lá da família de Rebeca, ali para as bandas da Mesopotâmia. Então ele sai em viagem, uma viagem muito longa. Tá? Não estava indo daqui para ali, não. Ele foi se esconder ali em aldeia, vai ali em aldeia, né? Não. Ele viajou para longe mesmo, foi muito distante, quilômetros de distância. Tá? E aí, a partir do verso 10, diz justamente, a história que a gente vai ver hoje é exatamente o seguinte, ele para, né, ele dá uma parada em um lugar para repousar a cabeça, ali para dormir, porque já era noite, no meio da viagem, e ali ele tem um sonho, tem uma visitação de Deus. Ele vê uma coisa fantástica, uma imagem, né, de anjos subindo e descendo por uma escada que liga a terra ao céu. E ali Jacó sente a presença de Deus, sente o chamado de Deus na vida dele. Eu diria até que foi aqui que ele se converteu. Né? Aqui foi o momento efetivo da conversão de Jacó, o princípio da caminhada de Jacó realmente com Deus. Tá? E depois disso, ele firma ali um memorial com Deus, que estabelece o nome daquela terra como Betel, e depois ele parte, né, a viagem em busca lá da família de sua mãe. Então, nessa passagem aí, vamos ver o que aconteceu. Vamos ler o texto aqui. Olha só, vamos tirar alguns princípios para a nossa vida disso aqui. Olha só. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Isso é um caminho muito longe, né? Quilômetros aqui, eu não vi direito não, mas é muito... Ele sai ali, vai ao norte, em direção à Mesopotâmia, e passando por onde seria Jerusalém. Aliás, Betel é bem próximo de Jerusalém, onde, né, das montanhas de Jerusalém. Betel, na base, ele é perto de Jerusalém, aproximadamente uns 10 quilômetros. Então, ele passa ali por onde viria a ser essa parte de Jerusalém. E o verso 11 só diz assim, chegando a um determinado lugar. Aqui não está especificando necessariamente qual é esse lugar. Chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Pô, já pensou? O cara pegar e se deitar com travesseiro com pedra. Mas tudo bem, tem um propósito aqui. Olha só. E teve um sonho. Então, no início aqui, está falando o quê? Ele para descansar, ele para ter um momento de descanso. Estava cansado, uma viagem muito longa. Isso aqui,
não, isso aqui não é o único descanso que ele teve na viagem, né? Aqui, essa viagem de Jacó aqui, né, estima-se que pela distância, né, com ele andando com o rebanho, com tudo, andando por ali, isso é uma viagem que deve ter levado de 40 a 60 dias. Então aqui está descrevendo apenas uma das noites dessa viagem. E uma das noites, exatamente naquele determinado lugar, o lugar onde Deus escolheu, tá? Ele deita, né? E olha só, e teve um sonho. Vamos lá, vamos ver o sonho. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Gente, vê que bacana, né? Queria ter um sonho desse? Você queria ter um sonho? Vendo, né, os anjos subindo, descendo, Deus falando com você. E esse sonho, a gente já falou de outra vez, né? Esse é o que nós chamamos de... Não é um sonho de imaginação. Você está ali, você pensa tanto numa coisa que sonha uma coisa. Não, a gente chama esse tipo de sonho aqui, a gente chama de teofania. Ou seja, foi uma visitação do Senhor. O Senhor teve ali uma visitação. O Senhor vem falar diretamente a Jacó através de sonho. Tá? Então tem ali tem a presença de Deus. É a presença de Deus que se estabelece. E é muito interessante que ele tem uma visão. É a visão de uma escada que vai da terra, apoiada na terra, até o céu, e só anjos subindo e descendo. A gente poderia fazer uma leitura aqui desse sonho, né? Que sonho é? O que significa esse sonho? Né? Os anjos estão subindo e descendo, e a gente pode, né, aqui inferir algumas coisas, né? A gente poderia dizer que é o seguinte: olha, porque Deus fala para ele, Deus está do lado dele no sonho, e Deus fala para ele, ou seja, é com você, meu jovem. Não era tão jovem assim mais, já tinha seus 40 e poucos anos aqui, mas é com você que eu vou estabelecer aquilo que eu prometi lá a Abraão, né? A mesma promessa que tinha tido com Abraão, que tinha feito a Isaque, ele está falando aqui com Jacó: é com você que eu vou fazer isso. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus do seu pai Isaque. Eu darei a você e aos seus descendentes a terra que você está deitado. Vê? Ou seja, está se cumprindo ali. Deus está ratificando tudo o que Deus disse há anos atrás, né? Há anos atrás a Abraão. Ele está ratificando aqui, ou seja, Deus mantendo, né? Deus é o mesmo, tá? Deus mantendo aqui, e diz aqui o seguinte: olha, ele repete: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Não está dizendo assim, a sua família será abençoada. Não. Ele está dizendo, todos os povos da terra serão abençoados, né, por meio de você e da sua descendência.
Gente, essa noção de todos os povos abençoados, porque a gente às vezes fica naquela, não, o povo de Israel era um povo abençoado. Não, Deus não estabeleceu uma aliança com o povo de Israel e segregou todos os outros povos. Deus, desde o início, a promessa era de uma bênção para todos os povos. Ou seja, Deus queria que através da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, aquele povo ali testemunhasse a todos os povos o poder de Deus. E dali viria o Messias, que seria para todos os povos. Tá? Então essa noção de todos os povos, isso aqui tira um pouco, né? A gente vê assim, às vezes, algumas igrejas cristãs numa busca, assim, quase, às vezes, né, uma busca veterotestamentária, uma busca assim, judaizante, de fazer ritos judaizantes. A gente não precisa ser judeu para ser povo de Deus. Não. Ali era o povo de Deus para abençoar todos os povos, raças e nações. Absolutamente todos os povos. E aqui tem uma coisa muito interessante, né, que nesse sonho, nessa visão. Por quê? Olha, se bastava Deus chegar ali junto e falar todas essas coisas para Jacó. Mas por que a visão da escada? O que seria essa escada? Escada, a gente pode chamar aqui escada de um caminho, né? Você vai um caminho de um degrau para outro, de um andar para outro, pode ser uma escada, tá? Então a escada aqui, ela como sendo um caminho. E qual é o caminho que liga o céu à terra, né? Que une o céu com a terra, que traz a presença de Deus? Que caminho é esse? Quem é, né, profeticamente aqui esse caminho? Quem é que une o céu e a terra? Senão Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho que nos une, que nos leva até Deus. Não é verdade? Não é esse o nosso entendimento? Aliás, lá em João, no Evangelho de João, eu vou abrir aqui, no capítulo 1, tem uma passagem, no finalzinho do capítulo 1 do Evangelho de João, onde o Senhor está chamando os discípulos, e de repente chama Filipe, chama Natanael, e quando chama Natanael, né, Natanael fica ali, Filipe vai dizer para Natanael que, né, tá o Messias ali, seria o Messias, tudo mais, e Natanael, ele, né, fica ali meio descrente, né, e naquele momento Jesus chama Natanael pelo nome. Isso está ali no verso 47. No verso 47, ele diz assim, vê, no verso 47, Jesus diz assim: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E Natanael fica ali, pô, de onde é que você me conhece? E Jesus disse, quando eu te vi, ainda debaixo da figueira, tudo, para aquele negócio todo. Mas depois, Natanael, no verso 49, diz assim: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E olha o que Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Aí vem o que ele diz: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Percebe aqui a ligação? Ou seja, o ato profético lá do sonho de Jacó, Jesus se apresenta ali no sonho de Jacó, diz que é pela escada. É porque a nossa visão de escada é aquele negócio assim, né? Duas linhas paralelas com os degrauzinhos. Mas escada para aquele povo não era assim, não. Escada era um amontoado de pedra, onde a pessoa ia subindo nas escadas, né? Aquelas escadas
aquelas pedras. Então, a escada para ele era um caminho que levava de um canto para outro. Então, Jesus está dizendo aqui, vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ou seja, sobre o caminho que leva até o céu, que é o Filho do Homem, que é o próprio Jesus. Então percebe aqui, né, assim, eu gosto de ter essa... A gente tem falado de uma leitura, simplesmente, o texto não está falando aqui que é o Messias, não está falando nada. Mas a gente, quando conecta com isso que Jesus falou, lá, quando a gente conecta com Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, é fácil para a gente perceber aqui essa visão. Né? Por que essa visão? O fato é que existia uma promessa ali. E aí, nessa visão profética, a gente segue aqui, né? No verso 16, quando ele acordou. Ele acordou do sonho, vê só. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Né? Muita humildade de Jacó aqui, dizer eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Gente, olha só, quando ele fala temível é esse lugar, aqui ele não está falando de um lugar tenebroso, não, ele está falando de respeitabilidade, há de se respeitar este lugar aqui, porque Deus me disse que é aqui que ele estabelece aliança com o povo, para que todas as nações sejam abençoadas. Será aqui nessa terra, aqui nesse local. E aí, o que é que Jacó fez naquele momento? Olha o verso 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Ou seja, era um lugar de luz, mas ele chama aquele lugar de Betel. Betel, o significado de Betel é a casa de Deus, é onde Deus habita. Né? Então, ele disse, Deus habita nesse lugar. Deus habita. Ou seja, parecia que Jacó era aquele, sabe, aquele filho de crente, só convencido, estava ali, nas quebradas, coisa e tal, mas ainda não tinha tido um... Né? A gente viu lá no capítulo anterior, quando ele fala assim, não, o Deus de Abraão, ele não fala o meu Deus, fala o teu Deus. Quando ele fala para Isaac, ele diz, o seu Deus. E aqui, é exatamente nesse momento que existe a virada de chave na vida de Jacó. É aqui que Jacó vira a chave. Vê só, o verso 20. Então Jacó fez um voto, né? Ele fez um voto, um compromisso, uma aliança. Chame como quiser, né? Voto, compromisso, aliança. E ele diz assim, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Vê, e esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Gente, aqui a gente pode até, a gente deve, né, olhar com cuidado para as palavras, e a gente vê aqui um condicional. Jacó está condicionando. Né? Isso é a síndrome do novo convertido. Né? Ele tem uma experiência com Deus, mas ainda tem a dúvida.
E diz, ó, mas se isso for verdade, se fosse mesmo, eu entrego a minha vida. Né? Não é essa a sensação daquela pessoa que sai de uma situação de incredulidade, passando por uma experiência? Ele tinha tido aqui uma experiência, mas ele estava ainda, ele não era aqui aquela pessoa já fervorosa, um homem que andava com Deus, nada disso. Ele está aqui, ou seja, ele tinha deixado, aliás, o seu mundo de mentiras para trás, e ele aqui assume, então, esse voto. Se Deus, né, tem um quê de ingenuidade espiritual. Se Deus estiver... Olha, Deus já disse antes que estava com ele. Deus já tinha falado. Pô, já tinha recebido a bênção lá do Pai, algo espiritual. Deus veio para ele em sonho, mas aí ele ainda não estava completamente convencido. Ele disse, se Deus estiver comigo. Mas ele está no seguinte, se Deus estiver comigo, eu estou aqui, ó, para o que der e vier. Para o que der e vier. Então, ele pega a pedra e ele faz o quê? Ali, com a pedra, ele faz uma adoração, um altar, né? Um memorial. É muito simbólico esse negócio de botar um memorial, botar uma pedra, ungir com óleo. Fez ali um memorial. Né? E aí, é quando ele faz esse pacto aqui com Deus, e esse pacto onde chama aquele lugar de Betel. Aqui é a casa de Deus. Se Deus está dizendo que é nesse lugar que ele vai estabelecer, vai trazer, vai dar como herança, aqui é a casa de Deus. E Deus estabelece, e Jacó estabelece aquele pacto, que Deus já tinha feito um pacto com ele. Aliás, Deus tinha feito o pacto já desde Abraão, que é através da descendência de Abraão. Tá? E Jacó começa a entender aqui. E uma coisa que é muito interessante é o seguinte, ele pega aqui, ele conclui o seu voto, ele diz o seguinte, então o Senhor será o meu Deus. Aqui é suficiente, para mim basta. Para mim basta. O Senhor será o meu Deus. Quando diz será o meu Deus, ele é o meu Senhor, eu vou ser o seu servo, eu vou servir, eu vou obedecer. Né? Porque ter um Deus não é simplesmente dizer que tem um Deus. Quando a pessoa tem um Deus, ela assume o papel que é requerido de quem é uma pessoa que depende daquele Deus. Quem é a sua divindade? Quem é a minha divindade? Tem muita gente que tem como divindade o conhecimento, tem gente que tem como divindade o dinheiro, tem gente que tem como divindade coisas, enfim. E passa a servir aquilo lá. Quando a gente serve, quando a gente encontra Deus, a gente tem uma postura de que Ele é Deus, Ele é Senhor. Tá? Então ele diz assim, será o meu Deus, ele está entregando a sua vida ali naquele momento. E aí, ele diz o seguinte, e tudo que me deres, vê, tudo que me deres eu darei o dízimo. Tudo que você me der, 10% será dado de volta. Aqui para novo convertido, foi até rápido. Às vezes é difícil, né? Aqui, ele não estava nem convertido ainda. Aqui eu, né? Na verdade, eu acho que a verdadeira conversão de Jacó, ela vai se dar lá na frente, ali pelo capítulo, deixa eu ver aqui, quando tem ele briga luta com Deus ali, ó, lá no Vale do Jaboque, é no capítulo 32. Capítulo 32. É onde ele vai realmente ter ali uma conversão total. Mas antes de estar totalmente convertido, quando ele teve ali uma experiência, quando ele está cheio de condição ainda, ele disse, certamente darei o dízimo. E olha, gente, deixa eu fazer um parêntese aqui nessa questão dízimo de Jacó. Nessa época, o dízimo não era lei. O dízimo, para o povo de Israel, veio se tornar lei bem depois.
é lá com Moisés, é lá depois do Egito, depois da fuga do Egito, muitos e muitos anos depois, tá? Então, aqui não era uma coisa, se você fizer isso, eu vou cumprir agora a lei aqui, vou estar na lei dos crentes, né? Não tem gente que diz assim, né? Não tinha lei nenhuma, mas ele certamente ele via isso no seu pai, em Isaac, porque Isaac viu isso de Abraão, né? Lembra lá em Abraão, lá no comecinho lá a gente viu, a uma certa altura, ali, né, pelo, sei lá, no capítulo 15, ali quando ele tem aquele encontro lá com Melquisedeque, Abraão tem com Melquisedeque que diz que daria o dízimo de todas as coisas, e Abraão, ou seja, é a primeira vez que a palavra dízimo entra nas escrituras, é lá naquela relação de Abraão com Melquisedeque, ali capítulo 14, 13, 15, por aí, de Gênesis. Deixa eu ver aqui, só para não ficar especulando. Cadê? Quando Melquisedeque abençoou Abraão. Capítulo 14. Olha só. Quando Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote de Deus, ele dá uma bênção a Abraão. Ele diz assim no verso 19, Gênesis 14, 19. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Percebe aqui? Então a gente tinha visto isso já, né? Então, Jacó, ele toma uma decisão aqui, ele diz o seguinte: certamente darei o dízimo de tudo, porque ele já tinha visto isso, que toda provisão que vem de Deus, Abraão dava o dízimo, né? Isaac, certamente, para ele, isso que não era lei, não tinha lei nenhuma, aqui não tinha essa definição de lei para isso, tá bom? Então, aqui, essa é a história. Jacó, ele aqui no meio do seu caminho, ele tem essa virada de chave. E eu queria tirar com vocês aqui algumas lições exatamente disso, tá? Então, nesse texto aqui, a gente vê que essa coluna de Betel, ela pode simbolizar, sabe, que a casa de Deus. A gente pode simbolizar aqui a virada na vida de uma pessoa. Quando a pessoa vai à casa do Pai, quando a pessoa vai ao encontro de Deus, a pessoa pode ter uma virada na sua vida. Aqui começa a virar a vida de Jacózinho aqui. Grande Jacó começa a virar a sua vida aqui. Foi a passagem por Betel, foi o reconhecimento da chegada na casa do Senhor, que ele muda a sua vida, ele vai para um novo patamar. Aqui, Jacó estava deixando para trás uma vida de engano. Lembra lá? Viu, né? Jacó mentia, o seu nome significava essa astúcia, trapaça. Ele se aproveita da fragilidade do seu irmão, compra o direito de progenitura, ele engana o seu pai para ter uma bênção. Ele estava ali, ligado, né, o que poderia ser. E a partir daqui, é a partir desse momento, que a gente vai ver um Jacó completamente diferente. Um Jacó que vai perseverar, vai lutar, né? A gente vai ver isso mais adiante, aí no episódio, por exemplo, quando ele deseja sua esposa, Raquel. Quem sabe amanhã a gente fala do casamento dele com Raquel. já deixa aqui o spoiler para amanhã, tá? Mas aqui muda, ele deixa para trás toda uma vida de engano. Eu quero dizer para você, aqui hoje, nessa tarde, todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos enganos,
na nossa vida. E nós podemos ter também uma virada de chave, deixar para trás todo o engano, quando nós reconhecemos a nossa ida até Betel, até a presença, até a casa do Senhor. Jacó tinha problemas sérios naquele momento. Jacó não estava vivendo um momento de plenitude. Jacó estava acuado. Jacó estava com medo. Jacó estava ali desesperado. Jacó estava angustiado, né? O seu irmão queria lhe matar. Ele sabia que tinha mentido para o seu pai. A gente precisa entender aqui, tá? Essa virada, né? De uma vida que estava desgraçada, estava distante da graça. E Deus pegou aquela vida desgraçada e disse: olha, não importa o que você fez com a sua vida, eu tenho um pacto com você, eu tenho uma promessa para você. O Senhor muda completamente a história daquele que toma uma decisão de sair da velha vida. E Jacó deixou a vida velha para trás. Ele deixa aquela vida. E Deus não se aproxima. Entenda uma coisa. Deus não se aproxima de alguém quando ele está, né, fazendo tudo certo. E Deus também não se aproxima só quando alguém está em profunda desgraça. Não. Deus, ele é permanentemente. O Senhor está presente. Então, o texto aqui, ele diz o seguinte, Deus está dizendo para Jacó: eu estou com você. Eu estou com você. Não é eu estarei com você, é eu estou com você. É permanentemente. Aqui a gente vê, nesse episódio, um local sendo, né, um marco de um renovo, um lugar de renovo. Ali não foi o lugar onde Jacó nasceu, mas foi um lugar onde ele renasceu. Ele experimentou aqui sim um novo nascimento, o que Jesus veio chamar de novo nascimento. Deixar a velha vida para trás e seguir a nova vida baseado, fincado nas promessas do Senhor. Aqui ele entendeu que não era apenas, né, uma situação na sua vida, era a sua vida. Então aquela visão do caminho que abre o livre acesso, ele ali viu o livre acesso a Deus. E Jesus disse lá para Natanael: vocês verão o livre acesso, anjos subindo e descendo o tempo todo, através do Filho do Homem, através de Jesus Cristo. Nós não precisamos ir até o local físico, Betel, para encontrar a Deus. A gente encontra a Deus aqui, hoje, onde nós estamos, mediante esse caminho que foi aberto, esse novo, vivo caminho, como diz a palavra. Jesus Cristo é o nosso novo, nosso vivo caminho. Que você possa, né, tirar desse ensinamento, dessa visão, algo que é para a minha vida, que é para a sua vida, que é para a vida de cada um de nós. Nós também podemos, né, nos apropriar, porque isso aqui é uma palavra profética acerca de Jesus Cristo. Porque você pode dizer: Jacó teve um sonho com Deus. Eu não tive sonho com Deus. Eu não tive esse sonho com Deus. Sabe por quê? Porque a profecia já foi cumprida em Jesus Cristo. Nós já temos Jesus Cristo. Ele é o caminho. Então, nós não precisamos... quando Deus falar, Deus já falou a todos nós, através de Jesus Cristo, através do seu Evangelho, através da palavra. Então, que nós
possamos, como Jacó, se apropriar, porque Jacó poderia ter acordado e ter dito, ah, meu Deus, foi só um sonho, e passa, vamos lá, a gente tem uma viagem longa para seguir, e deixar isso para lá. Do mesmo jeito, a gente pode pegar tudo que está aqui e deixar para lá também. Mas a gente pode, como Jacó fez, a gente pode ter uma tomada de decisão. Não, esse aqui é o meu momento, essa é a minha virada. Eu quero virar, né, a minha vida aqui nesse momento. Que nós possamos nos colocar diante desse Deus que muda a história da nossa vida, pode mudar a história da sua vida hoje. Quero orar com você agora, quero orar com cada um que deseje, nesse momento, estabelecer, né, a sua aliança, o seu pacto, o seu compromisso. O compromisso de Jacó aqui, né, ele fez na sua imaturidade espiritual, ele fez. Eu não sei qual é o compromisso que você precisa, que você deseja assumir. Eu não sei o que é que você precisa deixar para trás. Eu não sei o que é que você precisa se posicionar. Mas se você precisa se posicionar em alguma coisa agora diante de Deus, abra o seu coração. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, diante da tua bondade, que nós estamos aqui, Senhor, e vem Espírito Santo de Deus, tu conhece a vida de cada pessoa, tu conhece a vida de cada um de nós, tu conhece o nosso passado, tu conhece as nossas angústias, conhece os nossos temores, mas dá a cada um de nós também a propriedade de enxergar esse novo, esse vivo caminho que liga a terra ao céu, que é Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, nós possamos viver uma dependência e dizer, o Senhor é o meu Deus, é o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. E eu quero viver a minha vida por essa verdade. Em nome de Jesus. Amém.